Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje vamos estudar um pouco, refletir sobre a ética e a moral. Ética e moral, aprendendo a conviver com as diferenças. Para a gente falar de moral e ética, nós precisamos entender o que significa ética e o que significa moral. Observem essa figura no slide. A ética, ela tem relação com o nosso caráter, mas ela não constrói. Quando a gente pensa em ética, devemos pensar que ética é a reflexão de, é pensar sobre. E moral está relacionado aos nossos costumes, às nossas regras, lembrando que moral é um conjunto de regras e os seres humanos são governados por essas regras. Ética é um conjunto de valores ou padrões pelos quais uma pessoa entende o que é certo ou errado e toma decisões. A ética está diretamente conectada aos princípios que disciplinam, orientam ou mesmo distorcem o comportamento humano. Quando nós trabalhamos em equipe, é o que vocês farão no ambiente de trabalho de vocês, nós não trabalhamos sozinhos, é importante ter regras e saber respeitar o outro, por isso é importante refletir sobre ética e moral. A ética no trabalho é algo profundamente necessário para um ambiente saudável. Um código de ética definido formalmente é positivo porque remove dúvidas que possam surgir por divergências de opinião, de cunho moral ou valorativo, já que as definições do bom senso nem sempre são compartilhadas. Toda profissão tem o seu código de ética. E esse código de ética ele é importante porque se cada pessoa começar a fazer as coisas do seu jeito, as coisas não funcionam bem. Então nós precisamos ser guiados por um código de ética, por POPs, que são procedimentos operacionais padrões, e isso especialmente dentro do laboratório, mas funciona assim em nossa vida. Moral. São costumes, princípios e valores criados a partir da cultura de uma sociedade, podendo ser chamado de conjunto de regras de condutas válidas. Quando a gente pensa em moral e ética, nós vamos pensar que a ética, ela leva à reflexão e a moral leva à ação. Ética e moral. Então, ética é um conjunto de valores sociais, igualdade e bem-estar social, orienta o comportamento do homem versus os homens, atinge a todos, é universal, regulamenta de forma indireta todas as sociedades. E a moral é um conjunto de costumes, tradições e cultura de grupo, atua sobre o comportamento do homem em sociedade, atinge a grupos específicos, mantém e aglutina sociedades distintas. Qual será então a questão central da ética? Como devo agir em relação aos outros? O que fazer? Falar de ética significa falar de liberdade. Liberdade com responsabilidade. Liberdade para decidir entre o bem e o mal. Aquilo que eu vou falar do outro é importante realmente? Vai acrescentar? Nós precisamos fazer essas reflexões diárias, não só no nosso trabalho, mas também em nossa vida. Liberdade para decidir sobre o que é certo e o errado. Liberdade de conduta. Liberdade com responsabilidade. Dentro de uma sociedade complexa, para poder seguir leis, é preciso ter noção do que elas representam perante algum padrão de comportamento.
Na área de análises clínicas, essa responsabilidade é algo fundamental na vida profissional de vocês. Lembrem-se, chamar o paciente pelo nome, identificar com o nome todo e corretamente os frascos. Imagina colher o sangue do João e o exame, o resultado ser do João da Silva. Quantos João, quantas Maria nós encontramos na nossa prática diária. Por isso, é imprescindível que vocês, enquanto técnicos em análises clínicas, sejam éticos, responsáveis e saibam exatamente o que fazer, certo? Imagina, na hora de fazer uma tipagem sanguínea, trocar o tipo sanguíneo do paciente, o quanto isso pode refletir na vida dele e na vida da família dele, pode levá-lo ao óbito. Muita responsabilidade. Num ambiente de trabalho, algumas questões de moral podem gerar conflito, pois pessoas de culturas diferentes podem interagir mesmo tendo sua moral construída de maneira diferente. No ambiente de trabalho, nós vamos estar lidando com pessoas diferentes, com costumes diferentes, mas isso não impede que nós utilizemos o bom senso para viver em harmonia. Ações coletivas, ela é a base de todo trabalho. Seja honesto, honrado, digno em qualquer situação. Nunca faça algo que você não possa assumir perante sua equipe, seus superiores, seus subordinados ou público. Lembre-se sempre, ser ético é ser responsável. Seja humilde, tolerante, flexível e disposto a ouvir críticas e sugestões. Críticas e repreensões devem ser feitos primeiro à pessoa a quem se refere, cara a cara. Se houver o dever de levá-los a mais alguém, que não seja pelas costas. Isso é muito importante. Resolver as coisas entre vocês de uma maneira cordial. Fique longe de fofocas e comentários maldosos, mesmo que pareçam fazer parte da cultura do grupo. Muitas vezes, o simples fato de dar ouvido a elas pode ser suficiente para identificá-lo com o rótulo de fofoqueiro. E isso fica horrível no ambiente de trabalho, ser o fofoqueiro da equipe. Tenham cuidado com isso. Sempre dê crédito a quem merece, sem jamais aceitar elogios ou recompensas pelo mérito alheio. Eu só posso assumir ou o mérito, ou as críticas diante daquilo que eu fiz com responsabilidade. Não posso receber o mérito de uma pessoa, sendo que essa pessoa não fui eu. Pensem sobre isso. Ao errar, reconheça seus erros. A atitude esperada não foi um erro intencional. Vou providenciar para que não ocorra de novo e vou remediar o acontecido. Assumir os erros é uma coisa muito importante e mostra o quanto responsável vocês estarão sendo. O fato essencial é que ser ético significa, muitas vezes, renunciar a oportunidades de obter dinheiro, status e benefícios. Se os seus princípios e valores estiverem ajustados, a decisão ética será sempre a correta. Mas a existência de um código de ética aceito por todos do grupo pode reduzir os conflitos e facilitar a resolução dos casos em que houver dúvida. O mundo em que vivemos é um mundo marcado pelo relativismo, em que o certo e o errado nunca foram tão banalizados. Nós precisamos ter muito cuidado com isso para não agir de forma incorreta, acreditando que estamos agindo de forma adequada. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou ler para vocês um pensamento, é um provérbio norte-americano. Dentro de mim há 2 lobos. Um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os 2 estão sempre brigando, mas quem ganhará a briga? Aquele que eu alimento mais frequentemente. Fiquem com essa reflexão e alimentem somente aquilo que é bom.
O mal não merece comentários. Um grande abraço. Até a próxima.